5-9. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarão todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos ouvintes, a maior profecia é a da palavra de Deus. Ele diz: passará céu e terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Durante essa longa tribulação, conheci um pastor de grande conhecimento da Bíblia. Contei-lhe do meu problema e ele perguntou-me se eu já tinha tomado posse da minha casa no mundo espiritual. Eu respondi que não sabia como era isso. E ele me mostrou na palavra de Deus, em Mateus 18:18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ele fez uma oração de posse, orando em Deuteronômio 28, de 1-14, promessa de bênçãos. Como é importante descobrirmos o valor do poder da palavra de Deus e da oração. Mas é tudo por fé. Assim, terminaram todos os leilões. Eu perguntei àquele advogado qual seria o próximo procedimento. E o mesmo respondeu que eu fosse na caixa depois de decorrido o mês para ver o que aconteceria. E assim fiquei aguardando. Enquanto esperava, ia aos cultos de oração. E em um desses cultos, Deus usou alguém para mim e disse: mulher, eu vou usar o homem ímpio para te ajudar na causa da tua casa, mas eu quero de ti santidade. E quando cheguei em casa, falei para o meu esposo, que respondeu: se você ficar com esta casa, eu vou ser crente. Durante essa caminhada, eu tive uma verdadeira conversão, um conhecimento real com esse Deus, o Deus do impossível. Não existe outro Deus além do Deus da Bíblia. Eu conhecia um Jesus preso em uma cruz, impotente, sem nada poder fazer. O meu Jesus de hoje subiu e ascendeu aos céus, com autoridade. Eu conhecia um Jesus derrotado e morto, que caminha pelas ruas, carregado pelos outros. Hoje o meu Jesus está vivo. É Ele que nos carrega, ao invés de o carregarmos. O que eu conhecia nasceu numa manjedoura. Menino, imaturo, sem voz ativa. O verdadeiro nasceu numa manjedoura, mas já cresceu, morreu, ressuscitou e em breve voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Completou os 30 dias. Voltei à caixa e ali falei com o advogado, perguntei o que tinham resolvido. Achei-o meio estranho. Respondeu que não tinha nada resolvido ainda e que eu retornasse depois. Senti vontade de ir à Justiça Federal. Ali chegando, já era conhecida de alguns dos funcionários. E perguntei à chefe de gabinete do juiz se ela sabia de alguma coisa. Ela respondeu sorrindo: ainda não soube
que o juiz não aceitou que a Caixa ficasse com a casa, a não ser que ela restituísse o valor que o comprador pagou por ela? Eu não acreditei no que ouvi e disse: repita tudo, por favor. E ela repetiu. E eu perguntei: o senhor juiz se encontra? Ela respondeu que sim. Eu perguntei se ele poderia me receber. E ela foi saber dele. E ele disse que me receberia. E quando entrei, olhei para aquele homem que me disse: diga, minha senhora, o que deseja? E eu falei sobre o meu processo. Ele pediu meu CPF e vi quando voltaram com o papel que tinha escrito: nada consta. E falei que eu sabia que aquela casa não era minha, pois eu comprei mal, comprei o que não devia ter comprado. E quando terminei de expor o meu caso, qual foi o meu espanto quando ele me respondeu: minha senhora, quem disse que essa casa não é sua? Eu respondi que todos diziam que eu não poderia ter comprado aquela casa. E ele respondeu: eu sou o juiz e estou lhe dizendo que esta casa é sua. Sou eu que vou julgar e estou lhe dizendo que essa casa é sua. E me perguntou quem era o meu advogado. Pediu que eu lhe dissesse que viesse até ele o mais breve possível. E em poucos dias, em um sábado, o meu advogado ligou para mim. Quem atendeu foi o meu esposo. E pediu que na segunda-feira eu fosse falar com ele, pois tinha novidades. O meu esposo ficou tão curioso que foi comigo. E quando lá chegamos, ele falou que já sabia como nos defender e que nós não íamos perder a casa. Louvado e engrandecido seja Deus. Após alguns dias, a campainha tocou. Fui atender. Era o mesmo oficial de justiça que veio me entregar a intimação. E me perguntou sorrindo, logo que abri a porta: a senhora é crente? Respondi que sim. Por quê? Ele disse: porque isto só acontece com crente. Ele veio me entregar o documento de posse da minha casa. Isso queria dizer que o juiz tinha me reconhecido como compradora da casa e que enquanto corresse tudo na justiça, ninguém poderia me tirar dali e que era muito raro o juiz dar esse documento de posse. Ele tinha visto uma única vez e agora era a segunda. Assim aconteceu. Ganhamos aqui na Justiça Federal, a Caixa recorreu. Ganhamos no tribunal, a Caixa recorreu. E por fim, ganhamos no Supremo. Dias depois, nosso advogado encontrou meu esposo no Banco Bandeirante e disse: sua esposa tem tanta fé que, a ouvindo, dá vontade de ser crente. A Caixa nos chamou e aceitou que nós voltássemos a pagar as mensalidades. E assim fizemos. Passado algum tempo, uma outra advogada, minha paciente, conversando com ela, falei da minha vitória. Eu não sabia que ela tinha trabalhado para a Caixa Econômica e me pediu que eu fosse ao seu escritório, a fim de que ela visse todos os documentos. E assim, quando lá estive, ela mostrou que aquele antigo contrato ela tinha assinado como advogada na época da Caixa e me convenceu a entrar contra a Caixa em outra causa, que eu ainda tinha dinheiro a receber. E assim eu fiz. Só que nós perdemos. Na época, eu não podia nem pensar em resolver esta causa, pois meus filhos tinham passado no vestibular em faculdades particulares. Um fazia medicina fora de Natal e a minha filha em fonoaudiologia na UNP.
Conversei então com o meu Deus. Jamais duvidei que essa casa é minha, pois tu não és o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Passará céu e terra, mas a sua palavra permanece para sempre. Por isso eu iria formar primeiro os meus filhos. Essa sim é a maior herança que eu deixaria para eles, e que eu sabia que ele continuaria guardando essa casa para mim. E assim fiz. Formei minha filha em 2005 e em 2006 o meu filho. Depois que o nosso filho passou na sua residência em São Paulo, no mês de fevereiro de 2007, e no dia 3 de abril, negociamos com a Engeia e quitamos a casa com a Caixa. E o fizemos por aquele mesmo valor do segundo leilão. Foram 15 anos esperando e crendo na promessa. Hoje eu posso dizer: minha casa. Deus seja louvado. Toda honra, toda glória seja dado a Ele. Estimado ouvinte, eu não julgo ninguém. Passaria tudo de novo para conhecer o Deus que hoje eu conheço, pois tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é para a sua glória. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Hoje eu descobri o porquê. Ele me disse: estou te usando, me usando para todos que precisam ouvir esse testemunho. Deus é fiel. Ele fez mais do que eu podia imaginar. Para Deus nada é impossível, basta crer. Amados, se você perdeu alguma coisa na vida, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. Deus é Deus, para lhe restituir tudo o que você perdeu e muito mais. Por isso, contarei para sempre as suas misericórdias. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade e os teus feitos na minha vida. Eu sou testemunha dos seus grandes feitos. E ele diz em sua palavra: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Termino esse testemunho agradecendo a você que me ouviu e ministrando sobre suas vidas a bênção do Senhor Jesus e o dom da fé. Amém. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor. Uma casa em harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oh Deus, fica conosco, Senhor. Fica com as nossas famílias.